Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E lendo os comentários sobre o nosso último vídeo, muitas pessoas perguntaram se eu tinha assistido a entrevista do vice Mourão a uma televisão alemã. E eu não tinha visto, fui pesquisar o assunto, e quando a gente pensa que nada mais vai chocar a gente em relação ao governo Bolsonaro, a gente não fica chocado, a gente fica estarrecido. É um choque multiplicado. Porque a gente constata de uma forma muito concreta que as pessoas que governam o nosso país no poder executivo, elas têm alma de assassinos, alma de torturadores, alma de genocidas. Porque quando você não se indigna em relação a essas atrocidades que foram perpetradas contra seres humanos, contra brasileiros, a gente vê que a gente está em muitos maus lençóis, né? E esse tipo de percepção, ela não é apenas nossa que assistimos esse tipo de entrevista, mas é dos formadores de opinião mundo afora. O mundo civilizado, quando ele olha para o governo Bolsonaro, e ele percebe que não só o presidente tem essa alma genocida, alma de torturador, mas que o vice e outras tantas pessoas e eleitores comungam do mesmo tipo de sentimento, os filhos da família presidencial, de fato, o Brasil, enquanto nação civilizada, fica muito prejudicada na sua imagem, né? Eu vou botar um trecho aqui dessa entrevista, gente, porque não é apenas um tema jornalístico. O tema aqui, eu vou colocar em plano maior aqui, para ver se dá para pegar a legenda, né? Não é apenas um assunto jornalístico, isso tem implicações em relação às relações diplomáticas do nosso país, aos investimentos estrangeiros que porventura poderiam ser feitos aqui ao nosso país, a reputação dos brasileiros, a reputação do nosso povo, da nossa gente, mundo afora, né? Mas essa entrevista aqui, ela é extremamente reveladora do pior de uma alma humana ali incorporada no vice-presidente da República. Então vamos botar um trechinho aqui, gente, vamos ver se dá para vocês pegarem. During the vote to impeach former President Dilma Rousseff, Mr. Bolsonaro dedicated his ballot to one of the regime's most notorious torturers. This man was convicted of torture during the 21 years of military dictatorship. Last year, your president called him a national hero. 502 cases of torture were identified in the unit he ran. You have nice heroes in your administration these days, don't you? No, first of all, we don't agree with torture. Torture is not a politics that our country is sympathetic to it. Bom, eu vou colocar essa entrevista toda aí e o vice Mourão, ele contemporiza o tempo todo e o que deixa assim, o entrevistador bastante incomodado, porque ele custa a perceber que ele está diante de uma pessoa com alma genocida, alma assassina. Porque o vice Mourão dizer, não, nós não concordamos com a tortura, não concordamos. Então, quer dizer, vice Mourão, que o senhor tivesse a sua filha sequestrada e fosse estuprada, como foram várias moças, se a sua mãe passasse por uma situação dessa e o senhor fosse perguntado, o senhor ia dizer que não concorda? Ah, não concordo com a tortura da minha filha, eu não concordo com a tortura da minha mãe. Então, gente, essa é a dimensão que essas criaturas que nós pensamos serem seres humanos têm da vida humana, têm de estar à frente do nosso país. E esse assunto, gente, é um assunto que vai trazer muitas repercussões para a gente, porque o Joe Biden teve aqui no Brasil em 2014 e ele trouxe vários documentos encontrados nos Estados Unidos, disponibilizados pelo governo norte-americano, para que a ex-presidente Dilma ajudasse a Comissão da Verdade aqui no nosso país a identificar vários dos destinos de pessoas torturadas, o mecanismo que o Estado utilizou para esmagar seus opositores, para assassinar, para torturar, para desaparecer, enfim, seviciar pessoas de todas as formas e famílias, né? Então, esse homem que esteve com a ex-presidente Dilma, que é um homem que tem uma visão a favor de direitos humanos, ele pode virar o presidente dos Estados Unidos. Como é que vai ser a relação do governo americano com uma corja, né? Eu queria usar uma expressão que não fosse muito ofensiva, mas a gente só pode falar assim, né? É como diz o Vila, né? A caterva, né?
caterva de torturadores, de genocidas, de pessoas que minimizam. Em dado momento, o Mourão diz que o brilhante Ustra, que foi homenageado pelo Bolsonaro, e aí vale a pena a gente relembrar esse trecho também, é que o brilhante Ustra era um homem honrado e que praticava direitos humanos com seus subordinados. Bom, era só que faltava também, né? O Ustra torturar os torturados e torturar os torturadores, né? Ele respeitava os direitos humanos dos seus subordinados. Gente, eu tive contato com situações concretas envolvendo esse assunto, eu vou falar aqui ao longo do nosso vídeo. Mas vamos analisar aqui uma outra fala também de alguém que não só passa pano para a tortura, usando essa expressão moderna hoje, né? Não só aceita que a tortura seja praticada, mas uma pessoa que tripudia sobre o torturado, sobre aquele que foi a vítima do ser mais abjeto que a humanidade cria, que é a figura do torturador. Disse então o então deputado Bolsonaro que deveria ter o seu mandato cassado por conta dessa quebra de decoro. Vamos relembrar o que ele disse, vamos lá. Quando era deputado, Bolsonaro foi vaiado por outros parlamentares ao homenagear Ustra durante a votação do impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Gente, vocês podem ver ali que o Eduardo Bananinha, ele também foi declamando, né? O Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Gente, o Brilhante Ustra foi foi o primeiro militar condenado por tortura no nosso país. É um torturador declarado por sentença judicial. O presidente da República, quando ele faz apologia de um torturador, ainda tripudia sobre o espírito de uma pessoa que ainda estava na presidência da República, que tinha sido vítima de tortura também, é uma pessoa que demonstrou a sua estatura moral. Hora por outra, aparece um outro aqui no Portal do José que não entende nada que aconteceu e se coloca também favorável a esse tipo de situação que aconteceu, porque o Brasil estaria em guerra. Na guerra vale tudo. Não, nem na guerra vale tudo. O Brasil ele é signatário, né, do Tratado da Convenção de Genebra, que é uma convenção que vai evoluindo ao longo da história da humanidade para que atrocidades não sejam cometidas àqueles que perderam a batalha, aqueles que se entregaram, aqueles que estão realizando atividades humanitárias como médicos, enfermeiros, pessoas que estão tentando salvar vidas. É uma convenção que trata que um náufrago não pode ser abatido, que os prisioneiros têm que ter direitos humanos respeitados, você não pode seviciá-los, você não pode atacar a religião de uma pessoa que se entregou, que foi aprisionada. Enfim, nem na guerra a tortura é permitida. Então, quando a gente tem esse tipo de atenuação desse tema no nosso país, é uma coisa muito dramática que a gente, quando pensa que esses assuntos já foram devidamente contestados, devidamente esclarecidos de quão hediondos eles são contra seres humanos, aparece o presidente do nosso país, o vice-presidente do nosso país, pessoas que estão dentro desse governo que concordam ou não concordam com a tortura. Como não concorda? A tortura é para ser repudiado. A tortura na Constituição Federal Brasileira é um crime inafiançável, é um crime da mais alta gravidade. E essas pessoas simplesmente tratam desse assunto como não concordam com a decisão do árbitro, não concordam com a decisão do VAR, eu não concordo com a comida da minha cozinheira ou do meu funcionário. Gente, é o tipo de dimensão que deixa a gente bastante indignado com essa história. E por que eu estou falando isso hoje assim com uma certa veemência? Porque na época que eu fui estudante, eu conheci esse senhor aqui, o senhor Moraes e a sua esposa, seu João Luiz Moraes e a dona Cleia. Eles eram os pais da Sônia Stuart Anjo. Eu conheci-os na faculdade, porque ele era um coronel do Exército e que teve a sua filha sequestrada e a sua filha foi torturada, foi vilipendiada e depois foi assassinada e foi apresentada como uma pessoa que estava em combate, o que foi desmentido por todas as informações que ele coletou. Ele teve vários sofrimentos. Primeiro que ele era do Exército, então
Eu tive com ele na nossa faculdade, quando eu fiz faculdade de Direito, né, na UFRJ, ele teve lá para apresentar um documentário que sumiu das redes. O documentário não existe mais. Eu tentei resgatar aqui. O documentário tem o título de Sônia Morta-Viva. E ele peregrinava por todos os cantos para mostrar o que tinha acontecido na ditadura a partir da filha dele. A frustração que ele tinha de ver colegas de farda que praticaram esse tipo de situação contra a sua filha. E quem teria dado 2 tiros na cabeça de Sônia, como tiro de misericórdia ou como tiro para dizer que ela tinha se conflitado com as forças da repressão, foi o brilhante Ustra, essa figura elogiada por Bolsonaro. Eu conheci então os pais apresentando esse filme lá na faculdade. E eles carregavam uma dor, gente, de um pai que tem uma filha desaparecida, porque eles ficaram anos tentando encontrar o corpo da filha. E de repente encontraram, 10 anos depois, tiveram a confirmação que ela tinha sido enterrada num cemitério clandestino lá em São Paulo. Eles ainda não tinham o corpo da filha. Eles passaram mais 10 anos até que em 1991 eles conseguiram encontrar a ossada da filha. E eu tive com ele mais uma vez, ele falou que foi uma segunda morte que ele teve. Quando a filha desapareceu, que ele carregou esse sofrimento, ele e a esposa, e depois quando encontraram de fato os restos mortais da filha, né? A senhora Cléia e ele já faleceram, todos dois, e como é que a gente pode concordar com esse tipo de situação, né? Essa aqui é a Sônia, que era professora, tinha 27 anos, quando ela foi sequestrada, morta e estuprada, né? E, gente, é um assunto assim que mexe muito com a gente. Eu fiquei, olha, um tempão aqui para poder organizar aqui o tema, para poder conversar com vocês. Eu estive uma vez lá num museu de criminologia, numa cidade na Alemanha, porque eu fiz mestrado nessa área de ciências penais. É uma área que eu gosto muito também até hoje, né? E eu tive no Museu de Criminologia que tinha os principais instrumentos de obtenção da verdade, ou seja, de tortura, na Europa de uma maneira geral. E é um castelo que tem 3 andares. Olha, gente, você para conhecer os 3 andares você tem que ter uma alma de ferro, porque quando você passa pelo primeiro, você já vê o que o ser humano foi capaz de inventar para impingir a dor no outro. Você começa a passar mal. Você chega no 2º andar, você continua pior. E no 3º, a coisa é muito brava. Então, eu peguei algumas fotos aqui na internet. Aqui são alguns aparelhos, eu não vou nem descrever nada, mas vocês podem imaginar, né? Para que servem esses buticões, essas ferramentas, essas geringonças todas aí para se alcançar a verdade de seres humanos. Essas são imagens todas lá desse local, numa cidade chamada Rotenburg ob der Tauber, na Alemanha. Para quem estuda direito, é uma visita muito importante, mas isso nos dá conta que aqueles seres bárbaros que usavam a tortura enquanto uma ferramenta de obtenção da verdade, elas não desapareceram. A gente tem pessoas que não concordam com isso. Não concordam, mas também não atuam de uma forma veemente para repudiar esse tipo de situação. Então, o Brasil, diante desse cenário aí, a gente fica bastante desgastado internacionalmente, e se o presidente norte-americano, a partir de novembro, for Joe Biden, certamente a gente vai ter tratos muito complicados entre essas áreas do governo americano com o governo brasileiro. As repercussões econômicas que nós vamos sofrer em relação a isso ainda não são mapeáveis, né? A gente não pode imaginar. Mas, gente, eu coloquei esse vídeo hoje, esse papo com vocês aqui, só para colocar mais luz sobre esse tema. Não é para a gente apenas não concordar com tortura, é para a gente repudiar, é para a gente denunciar, é para a gente apontar o dedo para essas pessoas que ainda têm alma de torturadores, que estão espalhadas em vários lugares, sobretudo dentro do governo Bolsonaro. Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.